Oi, Socorro, boa noite. Oi, mano, boa noite. Socorro, já vou te chamar, tá? Pronto, chamei você. Olá! Tudo bem? Tudo bem? Deixa Que eu... bênção estar aqui com você, Fernanda. Muito bom também, Socorro. Muito bom estar aqui com você. Te agradeço, né, pelo convite, né? Foi, a sugestão da live foi sua, inclusive. E E assim, eu estou muito feliz de poder falar sobre esse tema que a gente escolheu para falar hoje, que é sobre maternidade e o coração no lar, né? Então, eu me baseei um pouco no nome do seu ministério, que fala justamente sobre isso, sobre a importância da mulher no lar, né? Uhum. E então eu pensei da gente focar um pouco sobre as dificuldades que a mulher hoje em dia enfrenta para continuar valorizando e amando a sua família, o seu lar. A gente tem tantos apelos, né, Socorro, para colocar o nosso coração fora de casa e apelos muito fortes para colocar outras coisas antes da família e coisas muitas vezes legítimas, né? Mas que se não forem adequadamente organizadas, não vai ter realmente utilidade, não vai ser uma bênção, vai ser uma, uma dificuldade, né? Então, É Socorro, verdade. eu queria começar pedindo para você se apresentar, é, falar um pouquinho também já do seu ministério, eu gostaria que você falasse, e falasse também da relação que você vê entre o seu trabalho e os desafios que as mães enfrentam hoje, né, para exercer a maternidade. Eu, eu tenho 22 anos que eu trabalho como missionária, 12 anos tempo integral. Depois que me casei, aí se tornou só 50%, né? E tem 12 que eu trabalho com mulheres. 8 anos eu trabalho com esse projeto que Jesus colocou no meu coração, que é a sabedoria do lar. Eu experimentei isso primeiro na minha vida, no meu lar, no meu casamento e na minha maternidade, né? Então, eu passei por essa experiência, experimentei essa experiência, fui curada em muitas coisas para que eu pudesse também passar para outras mulheres, para outras mães, né? Mães novas, mães que já são avós também, mãe e avó. E o Senhor tem dado essa graça para mim exercer, né? Essa função. Ou alguém falou, oh, socorro, sua linda, grande mulher de Deus. Sim. Então, assim, obrigada, viu, amiga? Então, eu louvo a Deus por esse tempo precioso que Deus tem me ensinado, né? Então, transformou totalmente a minha vida e o meu lar. Eu tive um tempo que Jesus pediu para que eu parasse, para que eu pudesse cuidar dos meus filhos, exercer essa maternidade de cuidar do meu lar, de que o meu coração pudesse estar no meu lar. Eu era muito envolvida com o ministério, trabalho, ajudar as Nossa. pessoas. E teve um momento que Jesus disse: você vai lavar, você vai passar
você vai cozinhar e você vai cuidar dos seus filhos, você vai cuidar do seu marido. Olha só, E A Lilian perguntando, foi difícil parar, né? E aí, foi é, difícil fazer essa renúncia? Arrependeu ou não? Diga foi aí. muito difícil. A Lília é lá do Texas. Ela lá não está no Brasil, viu, Olha a Lília? só, nossa live está internacional. É internacional. Então, assim, foi muito difícil parar, foi muito difícil ter que ficar em casa. E eu chorava muito. Teve um momento que eu pensei que eu estava até com depressão por estar em casa. Cheguei até a procurar uma psicóloga e ela disse: Você não tem depressão, pode voltar para casa. Então, assim, e Deus foi trabalhando na minha vida, porque casar e você tem que assumir uma casa. E muitas vezes as jovens querem casar, mas elas não querem assumir a casa. Quer ser mãe, mas não quer assumir o seu papel de mãe, né? Então, as creches é a mãe, né? Essa semana mesmo, eu estava lendo um livro e eu me encontrei com essa frase no livro: o mundo está cheio de órfãos, Uhum. né? De paternidade de pai e de mãe e de paternidade espiritual, órfão espiritual, né? Então, assim, Deus trabalhou na minha vida. Eu tive que ser moldada aos moldes de Jesus. Então, eu tive que experimentar isso. Então, na minha gravidez, quando nasceu a Laurinha, o André eu sorria para as paredes, né? A Laurinha eu chorava para o vento. E quando ela nasceu, teve um probleminha no olho, né? Olha só. E eu chorava, eu me culpava, eu dizia: culpa minha. Minha filha tá assim porque é minha culpa. E o médico falava: não, no momento, o olhinho dela tá inchado, isso vai passar. E o Uhum. meu íntimo de mãe, né? Você sabe que o íntimo de mãe fala. E eu comecei a orar e disse: Deus, tem alguma coisa no olho da minha filha. Todo mundo que vinha visitar, eu dizia: tomara que ela esteja dormindo, para ninguém me perguntar o que ela tem. Sim, E esse sentimento foi muito dolorido e foi muito difícil para mim. sim. Até eu levar ela no especialista e ele dizer para mim assim: ó, fui no especialista, ela tem pitose. Fui no outro especialista, fui em três. No terceiro, ele disse assim: não, ela não tem pitose. Isso foi no parto. Deixou cair um aparelho daqueles aparelhos, né? Que foi cesariana. Ele deixou cair e tipo quebrou um ossinho aqui, né? Do olhinho dela. Meu Então eu Deus. tive que trabalhar essa minha autoestima e depois trabalhar a autoestima da minha filha. E eu dizia para ela: quando alguém perguntar para você do seu olhinho, você fala que Jesus fez você assim. E no dia que ele quiser, o seu olhinho volta ao normal. E assim ela falava isso para todo mundo. As pessoas perguntavam. Tinha gente que assustava. Que foi com o olho da sua filha? E ela dizia assim: Jesus me fez assim. E se ele quiser, ele muda o meu olho. Aí tinha Amém. gente que perguntava: e seu olhinho de japonês e esse olho? Ele falou assim: foi Jesus que fez assim. E eu tive que trabalhar isso em mim, por quê? Porque a gente quer tudo, né? Tudo tão lindo, não é, Fernanda? A Nossa, gente. Socorro, isso é muito profundo que você está falando, sabe? Essa coisa de você professar que Jesus te criou da maneira como você veio ao mundo. E eu queria até aproveitar esse gancho do que você falou e falar do Rafael rapidinho, né? Porque eu tive um processo também de sonhos frustrados, de estereótipos de maternidade frustradas. Eu acho que talvez muitas pessoas vão se identificar com o que eu vou falar, mas quando a gente pensa em ser mãe, a gente idealiza um bebezinho é, é, gordinho, corado, bem saudável, que vai mamar no seu peito, né? Daquela maneira romântica, muitas vezes, que a gente vê na televisão.
e que a gente vai bater fotos com a barriga lá bonita. E tudo isso é válido, eu não estou em nenhum momento condenando, pelo contrário, eu acho lindo Uhum. foto de grávida. Mas a gente precisa estar preparado muitas vezes para o que Deus realmente planejou, né? Então, Uhum. o Rafael, ele nasceu, como eu conto a história no livro, né? Rafael nasceu de vinte e Uhum. cinco semanas, né? Esse aqui é o meu livro, para quem não conhece, eu aproveito para divulgar. Esse livro se chama Eu Sou Mãe de um Milagre, a história de um prematuro extremo de 25 semanas gestacionais. E ele foi publicado pela editora Palavra Fiel, está disponível no site da editora Palavra Fiel. Então, e se você mora em Brasília também, você pode entrar em contato comigo, que eu tenho o livro também. Então, aqui na história eu conto que com 25 semanas de gestação, Rafael nasceu. E como uma criança prematura extrema, ele nasceu com baixíssimo peso. O Rafael pesava 680 gramas quando ele nasceu. E eu costumava dizer que ele era um passarinho, né? Tão pequenininho. Era como um passarinho dentro da incubadora. E as chances dele sobreviver eram muito pequenas. E assim, realmente a gente estava com passagem comprada para ir para Fortaleza, bater fotos de gestante. O quarto do Rafael estava todo desmontado, sem papel de parede. Então, assim, todo aquele planejamento foi quebrado, né? Mas depois eu percebi que o mais importante não era nada disso, nada dessa coisa superficial que a gente coloca, né? Que o mais Uhum. importante era a saúde, a vida do meu filho e o que Deus estava tentando me ensinar, né? Uhum. Então, eu costumo dizer assim que aos olhos humanos, o Rafael é um prematuro. Ele nasceu antes do tempo, mas para Deus não, né? Para Deus não tem acidente no nascimento do Rafa, né? Deus já sabia e ainda mais, Deus já tinha planejado o dia do nascimento dele, né? E Deus tinha planejado tudo a respeito da vida dele. E o Rafael, realmente ele é um milagre, porque as chances dele sobreviver era de menos de 10% quando ele nasceu. Inclusive, os médicos falavam assim para eu, praticamente para eu não me apegar muito, porque é muito prematuro, então pega infecção, etc. Mas aí Deus falou muito claro ao meu coração que meu filho viveria. Deus usou o Salmo 71 para falar comigo sobre isso, né? E nesse Salmo 71 fala sobre a pessoa viver até a velhice. Então, por isso que eu creio que o Rafael não apenas sobreviveu à UTI neonatal, mas que ele também vai viver até a velhice, porque é promessa de Deus na vida dele. E, e aí, assim, o Rafael, ele teve uma hemorragia intraventricular de grau 3. Para você ter uma ideia, o grau máximo, socorro, de uma hemorragia dessas é 4. E o Rafael teve 3, grau 3. Então eu fiquei com E esse- muito medo, sabe, socorro, dele não conseguir andar, dele não conseguir falar, dele não conseguir comer, se alimentar. Eu tinha muito medo dele ficar dependente do oxigênio, né? Mas, Uhum. para a graça de Deus, o Rafael, sim, o Rafael tem sequelas, ele tem inclusive já o diagnóstico de paralisia cerebral, mas o grau dele foi considerado leve. Então, ele tem todo o prognóstico de andar, ele tem 2 anos e 8 meses hoje, né? E ele já anda, mas ele anda com suporte, anda com andador, então segurando na mão. E a gente entende que ele está muito pertinho de andar, porque ele já está começando a ficar equilibrado sem apoio. Isso é o primeiro sinal de que vai andar, né? Segundo a fisioterapia. Então, assim, ele tem todo o prognóstico de andar, ele já se alimenta normalmente, come os alimentos com pedacinhos. A linguagem está bem atrasada, mas ele está fazendo fonoaudiologia. Então, assim, por isso que a gente diz que ele é um milagre, né? Não é porque ele é perfeito no sentido de não ter nenhuma sequela, mas ele é um Uhum. milagre porque o Senhor nos surpreendeu, né? E ele continua nos surpreendendo. Então, é o que você falou. Jesus
fez assim. Eu creio que o meu filho, ele não é um acidente, o que aconteceu com ele não foi Isso. uma fatalidade. Eu também não acho que Deus fez isso para me punir, ou para punir o meu Uhum. marido, ou Isso algo assim. mesmo. Não. Pelo contrário, eu me sinto abençoada de ser mãe de uma criança com deficiência e ser mãe de uma criança que tem superado cada vez mais os seus desafios, né? Então, é isso, assim. Essa é a história que eu conto nesse livro. E essa é a minha história também com a maternidade. Uma história. Eu quero o seu livro, viu? Que eu ia no dia, mas caiu uma chuva Uhum. e eu não tive condições de chegar lá, na Asa Norte. Pronto. Mas eu falei assim, vou comprar o livro da Fernanda, porque a gente se encontrou, você estava Sim. grávida. Depois eu acompanhei você somente pelo Facebook e fiquei orando, né, por você e continuei acompanhando e continuo acompanhando, né? E eu acho Sim. linda a sua história e Deus faz realmente tudo perfeito. Seu bebê é perfeito para Deus e para nós que somos mães. Não Sim. existe nenhum defeito, porque Ele deu para a gente amar do jeito que veio, né? Sim. E eu vejo hoje isso na Laura. Eu vou no oftalmologista e ele fala assim: tá na hora de fazer cirurgia. E a Laurinha fala: não, tá não, eu tô muito bem. Entendeu? Ela É, mesma, né, passa isso para o próprio médico, ele fica impressionada com ela, né? sim. Laurinha, mas ela falou assim: não, Jesus, ó, eu amo Jesus, não tem nenhum defeito em mim, ela Sim. fala, é tão E bonitinho. eu, e eu costumo também dizer uma coisa, sabe, Socorro? Todos nós temos deficiência, alguma É, deficiência, temos, né? sim, Na temos. verdade, não tem ninguém no mundo que não tenha alguma deficiência. O que muda é o tipo da deficiência, né? É verdade. Então, cada um tem uma deficiência, seja de paciência, né? Deficiência em perdoar, deficiência em tantas coisas, né? Nós temos as nossas É, fraquezas, e nem por isso Deus nos descarta. Então, quem somos nós para pensar em descartar ou desprezar as pessoas que têm algum tipo de deficiência física, né? é E verdade. em relação à maternidade também, quando estava hoje mais cedo orando sobre essa live, pedindo a Deus também uma palavra, na verdade, essa palavra ela veio quando eu estava olhando o próprio Instagram e eu encontrei a imagem de uma gestante com a primeira filha. A primeira filha tem síndrome de Down. Salvo engano, ela tem síndrome de Down. Inclusive, ela é a esposa do Roberto Justus, ela é bem conhecida. E ela tá Sim, grávida, ela já tá bem no final da gravidez e ela tem essa menina. E assim, eu vejo muito forte assim no meu coração que a gente está vivendo um período tão triste no mundo, né? Esse período da epidemia, do Covid, e é um momento que falta esperança muitas vezes no nosso coração. Mas se tem uma coisa que traz esperança no nosso coração é o amor, né? E quando é você verdade. pensa no amor, primeiro o amor de Deus, mas aqui na Terra o amor de uma mãe pelo seu filho é talvez um dos amores mais próximos do que a gente possa dizer do amor de Deus, né? E aí eu É, lembrei daquela passagem na Bíblia que fala sobre Débora, né? Então é interessante, é lá em Juízes capítulo 5. Débora, ela era uma profetisa e mulher de Lapidode, e fala no texto bíblico que também ela era mãe. Então, ela era esposa, mãe, dona de casa e profetisa também, né? Então, ela era uma mulher como eu e você, porque quando a gente profetiza a palavra de Deus, né? Somos é profetas, verdade. né? Nós Somos somos mães, profetas. e isso. É verdade. Mães, esposas, então você é uma Débora, eu sou uma Débora, quem está nos assistindo aí que tem esse perfil é uma Débora. E nenhum homem quis se levantar para guerrear contra os povos inimigos que estavam ali, né? Tomando Jerusalém, tomando Israel. E aí ela fala assim, ela fala no versículo 7 do capítulo 5 de Juízes. É, Cessaram as aldeias em Israel, cessaram, até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel, né? Por mãe em Israel me levantei. Então, assim, para mim é muito forte, porque para mim, mãe
tem vários significados, né? Significa esperança, né? Ou seja, a esperança se levantou em Israel, significa força, né? Porque as mães, elas são muito fortes, até para a gente parir a criança, a gente tem que ter muita força. Seja cesárea ou parto normal, você tem que ter muita força, muita disposição para enfrentar o parto, né? É verdade. Não é verdade? Eu falo E para minhas amigas, gente, eu queria ter 10 filhos normal e não queria ter uma cesárea. Porque a Laurinha foi cesárea, né? Ela não encaixou, então ela ficou em pezinha na minha barriga, Uhum. então teve que ser cesárea, né? Então, assim, a gente como mãe, a gente tem um instinto materno muito forte. E Sim. eu tinha sonhado que Deus tinha me dado o nome da médica que tinha que fazer o meu parto, e eu achei que era apenas um sonho. Sonho de grávida, né? Ainda falei com o médico e ele falou assim que existia essa médica assim que atendia ao lado da sala dele. Se eu queria que ela fizesse o meu parto. E eu disse assim, não, é o senhor mesmo, o senhor já está me acompanhando. E foi um sonho que Deus me deu. Deus estava me dizendo que não era ele para fazer. E eu fui e deixei ele fazer meu parto. Nossa, Entende? Então, que a gente coisa. tem que ter esse instinto materno de quando Deus falar com você, você obedecer, né? Amém. Aquilo que Deus está falando, né? Então, a Lília Exatamente. está falando aqui. Eu também tive Parto o quê? Um normal parto normal. e uma Foi tudo cesárea. bem. Uhum. É. Ela falou que Então, teve assim, os dois. teve os dois, é. Eu falei, não, eu preferi o normal, porque eu tive o André normal. Ai, eu já estava respirando, comendo. E a cesariana foi totalmente diferente. Pois é, tem isso mesmo, né? No meu caso, teve que ser parto cesariano, porque foi uma emergência, eu já estava internada, inclusive, né? Então, eu acho que a cesariana, ela realmente salva vidas, né? Como foi o meu caso, e Uhum. ela é necessária, mas realmente o parto normal, quando a mulher está preparada, quando a mulher, inclusive, é preparada mentalmente, né, para o parto normal, É, porque também tem isso, né? Muitas mulheres, eu sou uma delas, né? Eu tenho medo do parto normal. Mas assim, eu creio que tem muito a ver mesmo com a nossa mentalidade, com aquilo que é trabalhado em nós, né? Para a gente poder se preparar também fisicamente para o parto normal, enfim. O Henrique e a Darlene estão falando, a gente foi doutrinado na cesárea desde pequena. Realmente, a gente, enfim, eu acho que tem muito a ver com a educação também, da gente poder acreditar que é capaz de um parto normal, porque, né, infelizmente, existe também muito desse eu coloquei terrorismo, na assim. cabeça, na minha primeira gravidez, eu coloquei na cabeça, eu quero sentir como a Bíblia diz, como é que é a dor do parto. Ai, Eu Jesus, falava isso. Todo mundo falava para mim, não quero, não quero. Eu falei, eu não quero essa dor. e o médico entrava assim, falava assim, a doutora entrava, tem certeza, mãezinha, que você quer normal? Eu digo, tenho certeza. Ela falou, mãezinha, mas a sua bolsa não vai estourar, vou ter que botar um sorinho para poder você ganhar seu bebê. Eu digo, pode colocar o sorinho, porque eu vou ganhar meu bebê e eu vou colocar força e eu quero sentir essa dor do É. parto. Aí ela sorria, né? Então, assim, aí eu tive A coisa mesmo o da André. cabeça, né? Você já tinha Na trabalhado sua cabeça. Já na cabeça. Laurinha, eu dizia, não quero, eu não quero. Por quê? Porque eu passei uma gravidez, eu chorava, eu chorei do começo até ganhar a Laurinha. Eu chorava demais. E eu não entendia, porque eu perguntava para todo mundo, quando você ficou grávida, você chorava muito? Eu falei, porque essa Laurinha tá fazendo eu chorar muito, né? Sim, E hoje ela é uma benção, uma menina super inteligente. Eu sim. falei para ela, hoje eu vou falar de você, viu? Ela, Eu disse, eu vou falar a sua história do seu olhinho, como foi difícil para a mamãe aceitar. Aí eu falei assim, imagina a amiga da mamãe que passou tudo que ela passou. Realmente ela teve um filho e ela teve um milagre, né? Então é um milagre duas vezes, porque é um milagre a vida dela e é um milagre a vida do bebê dela. E a Glória a mamãe teve, Deus. né? E a mamãe ficou
tão tenebrosa só com o olhinho da Laurinha. E ela está passando todas as fases com seu bebê, de ensinar ele a andar, a falar, de uma forma diferente da mamãe. Uhum, Né? Ela totalmente. falou, eu falei, vou comprar o livro e nós vamos ler juntas. Aí ela, tá Pronto, bom, mamãe, combinado. compra mesmo, compra Combinado, logo. combinado. Ô, Combinado, eu Socorro, quero o livro. então, são muitos os desafios, né? E eu também, assim, separei o texto de Provérbios 31, que é um texto muito conhecido sobre mulher, né? Essa mulher de Provérbios Uhum, 31, ela também é esposa, ela também é mãe, ela também é dona de casa e ela também trabalha fora de casa, né? Só que o que eu acho uhum, interessante da mulher de Provérbios, capítulo 31, quem não conhecer esse texto, eu peço até que anote aí Provérbios 31 para ler quando terminar essa live, porque é um texto muito rico, maravilhoso. Mas esse texto, ele fala que essa mulher, ela trabalha, ela acorda cedo, ela cuida do lar, uhum, ela era muito comum ter servas nas casas lá maiores, né, de Israel, então ela dá trabalho às suas servas e ela também trabalha, fala que ela costura, fala que ela compra um terreno, depois ela vende com o dinheiro. Ela é investidora, né? Porque ela aplica a renda ali uhum. da sua venda. Mas ela faz tudo, né, Socorro, pensando no bem da sua família. Então você vê o tempo É, todo, ela costura para cobrir o seu marido e os seus filhos do frio. Ela cuida da provisão do seu lar para que não falte nada para a sua família. Ela vende um ela é a primeira, terreno. ela é a última que dorme e a primeira que acorda, né? Mas Então, nessa. quando todo mundo, a casa inteira acorda, o cafezinho já está pronto, aquele cheirinho bom dentro de casa, né? A mesa já está arrumada e para a família sentar. Essa mulher de provérbio, ela é realmente muitas características que nós, como mulheres, estamos buscando nesse tempo, né? No tempo Sim. de hoje. E Ter o que eu, essas características. E o que eu queria ressaltar também no texto é porque às vezes tem muita essa fala, né? Ah, então a mulher cristã não deve trabalhar fora de casa, a mulher cristã deve cuidar só de casa, dos filhos, né? Eu entendo por esse texto que a mulher pode trabalhar fora de casa, mas ela nunca deve deixar o seu coração fora de casa, né? Uhum, é Então, verdade. então ela pode sim desenvolver trabalho fora de casa, com as suas habilidades, suas competências, mas o seu coração precisa estar na família, precisa estar no lar, né? E isso vai nortear tudo, né? No momento que você vê que às vezes você está indo rápido demais na sua profissão, se assoberbando, pegando cargos, pegando muitas tarefas ao ponto que você, sei lá, você sai de casa bem cedinho, volta em casa já quase de mais de 10 horas da noite. Então, assim, avalia isso, né? Porque, claro, às vezes você é mãe solteira, você é responsável pelo sustento da sua casa, às vezes você precisa fazer isso por um tempo, né? E depois você se organiza para um outro emprego que não seja assim. Mas se você tem condição de organizar a sua vida, você deve pensar sobre isso, porque a gente pode perder um tempo muito precioso da infância dos nossos filhos, depois a adolescência, né, onde a gente precisa estar aconselhando, estar presente, e depois eles ficam grandes e vão embora. Então, assim, é uma perda muito grande. E eu falo isso, sabe, o Socorro? Eu falo isso também até um pouco como experiência pessoal, porque eu passei esse ano, no começo desse ano, por uma reflexão muito grande sobre como estava a minha rotina. Eu trabalho lá na Secretaria de Política para as Mulheres, inclusive trabalho com a pauta de gestantes e mães, então é justamente essa pauta que eu amo. E além de trabalhar, eu estou fazendo mestrado. E o ano passado eu precisei fazer disciplinas presenciais. E aí eu tenho o meu filho, enfim, uma criança pequena já demanda, imagina uma criança com necessidades especiais, né? E tenho o meu marido e tenho a minha casa. Então, É. assim, tipo, eu sou a super Várias mulher, né? prioridades, né? A prioridade Então, que você gosta de fazer, que é trabalhar com as mães, sim, né? A prioridade que é o seu filho sim, e a prioridade que é o seu marido, né? E sim, tudo envolve, né, a gente, mulher.
Então, assim, as duas emoções que mais falam no lar é o amor e a paz. Então, se você tem paz no que você está fazendo, prossiga. Se você Sim, tem amor, então prossiga. Então, essas duas emoções que mais é, falam, né, com a gente, sim, é o amor e a paz, para a gente é, poder exercer esse chamado de trabalhar fora, né, estudar, ainda que você estuda, e ter que cuidar da sua casa, do seu filho, que necessita mais atenção, mais sim, ainda, né? sim. E do marido, né? Então, os dois trabalham juntos, não é? Sim, o meu marido ele é muito parceiro. Assim, eu sempre falo que assim, eu faço tudo isso, mas eu tenho realmente a bênção do meu marido sobre a minha vida. Eu não faço Uhum. isso em conflito com ele. Pelo contrário, quando eu recebi a proposta para trabalhar e quando eu vi o edital do mestrado, nesses dois momentos eu conversei com meu marido e eu disse, amor, você acha que é possível? E eu tive o apoio dele. E durante toda essa trajetória, do ano passado para cá, eu tive o suporte dele muito presente. Mas eu realmente esse ano eu tenho repensado e eu quero ter um pouco mais de tempo para dedicar ao meu filho. Eu vejo que ele precisa de mim, então eu estou fazendo alguns ajustes. Também muito bom porque o mestrado agora está focado só em escrever a dissertação. Eu não tenho mais aulas presenciais, isso também ajuda. E eu queria aproveitar e deixar a indicação de um livro que eu li no final do ano passado, em relação a casamento, né? Se você está passando por dificuldades no seu casamento, se você está passando por algum tipo de esfriamento na sua relação, se você está até pensando em divorciar, eu queria indicar esse livro, que olha, é bem conhecido, O Desafio de Amar. Você conhece, Socorro? Ah, eu conheço, tenho ele. Então, esse Muito livro bom, maravilhoso. maravilhoso, maravilhoso, O Desafio de Amar. Ele traz, acho que são 40 desafios, salvo engano. Isso, Isso, são 40 40 dias, dias. né? Aqui, É. ó. São 40 dias, esse aqui é o último dia. E ele, assim, de uma maneira muito prática, faz você amar o seu cônjuge, faz você ter atitudes de amor para com o seu marido, né? Então, a gente muitas vezes, como mãe, a gente se descuida do casamento, né, Socorro? Se a gente não tomar cuidado, porque assim, a gente trabalha fora, às vezes a gente ainda estuda, aí tem que cuidar da casa, né, de uma roupa, de uma comida. Aí o tempinho que sobra a gente dá para os filhos. Aí o maridão muitas vezes fica ali para escanteio. Então, a gente tem que ter esse cuidado para não ter esse esfriamento da relação, né? E aí eu indico realmente o livro e eu indico que vocês possam, como casal, ter um momento especial ali na semana, né? Como é que você fez o Socorro aí? Como é que você fez na época que suas filhas nasceram? Como você conciliou com o casamento? Olha, para completar essa parte que você falou do livro, eu quero indicar para completar essa leitura desse livro aí que você indicou, as 5 linguagens do amor. Sim, Porque quando o cônjuge, ele sabe qual a linguagem do amor do outro, aí as coisas começam a trabalhar, funcionar, vamos dizer assim, né? Então, verdade. assim, para mim, quando eu tive o André, eu falei assim, meu Deus, eu tenho um filho, eu peguei nos braços. Eu não acreditava que eu tinha um filho, entendeu? Nem eu, nem o Eda, a gente ficou dois bobos da corte, né? Hum, Parecia dois bobos. Com um filho nos braços, a gente sonhava com isso, né? sim. E eu ser mãe e ele ser pai, e a gente se preparou todo e toda aquela coisa. O André nasceu. Quando eu fiquei grávida da Laura, eu falava assim: acho que eu não vou dar conta de 2 filhos. Eu ficava desse jeito: eu não vou dar conta, eu não vou dar conta. Tanto que eu fiquei morando 6 anos perto da família do Wendel, porque eu achava que eu não ia dar conta de cuidar, entendeu? E chegou um momento que Jesus disse: ó, sai da tua terra e sai da tua parentela, que foi uma música do Fernandinho. Sim, E eu conheço. chorando. Não, é tão bom aqui perto da família, eu quero ficar aqui perto da família, né? Porque eu tinha o apoio, sempre tive o Sim, apoio da família do Wendel, sempre tive aquele carinho, aquele aconchego. Eles me abraçaram e me abraçam até hoje, porque a Bíblia diz que
Deus prepara uma família para o solitário. Então, eu era uma missionária que vivia sozinha, sem família. E eu dizia assim: quando o Senhor me der um marido, me dá com uma família, por favor, Jesus. E Deus me deu um marido com uma família, e a minha família aqui em Brasília são eles. Que Então, bom. assim, eu tive toda essa ajuda, todo o apoio, e o apoio do Endo. O Endo sempre foi muito companheiro, ele sempre foi ali de estar comigo, em todas as consultas, em tudo, durante e depois, né? Até hoje ele vai, o André já tem 14 anos, olha só, a Laurinha, 12, mas ele acompanha. Então, assim, eu louvo Maravilha, a Deus. né? Quando os homens E têm esse papel de protetor, é um diferencial muito grande, né? Como é importante também a presença eu dos passo muito maridos. para eles esse valor da família. Eu passo muito para ele esses valores de honrar o seu pai, a sua mãe, porque o primeiro ensinamento é em casa, né? Não Sim. adianta eu querer achar que a igreja vai ensinar, que lá fora ele vai aprender com a vida, não. Eles vão aprender em casa, vai sair de casa, né? A primeira educação que vem, o caráter é formado em casa. Os princípios têm que vir da sua casa. Então, assim, para mim, eu tive que ficar em casa, fiquei 6 anos, eu não trabalhava com nada, nada na igreja, nada, 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 sabe? Era só lavando, passando, cozinhando, cuidando deles. E chegou um certo dia que eu fui falar com o meu esposo, falei, amor, eu estou sentindo necessidade de voltar. Os meninos já estão grandes, eu já posso agora fazer alguma coisa em prol do reino de Deus. E aí ele falou, vamos orar. Eu digo, oh, meu Deus, ele vai orar, meu Deus, não vai parar mais de orar. E até que ele me abençoou, colocou a mão e me abençoou. E aí eu retornei com o trabalho com mulheres e comecei a fazer aqui na minha casa. Eu comecei aqui fazendo um grupo de entre amigas, porque muitas pessoas me procuravam e a minha casa parecia um consultório, né? Aí saía uma, entrava outra, saía uma, entrava outra. E aí eu disse, não, vou fazer diferente. Vou fazer o que eu fazia antes. Vou reunir todas elas em um grupo e nós vamos trabalhar e nos cuidar juntas, uma da outra. E assim, tudo começou. A minha amiga Lucimar está falando, trabalho maravilhoso. Ela participa aqui, ela fez o Sabedoria do Lar, terminou, e depois ela quis ficar nesse cuidado mútuo que eu chamo de mentoria. Então, muitas delas fazem, vai embora, dizem, não, eu estou fazendo isso só para a minha vida. Outras mulheres dizem, eu quero fazer porque eu quero abrir um grupo na minha igreja. Ela está falando, eu amo. Sim. Amém, Lu, eu amo também você. Então, assim, e hoje, assim, tem 8 anos que eu estou fazendo esse grupo, eu faço na minha casa, né? Trago para minha casa, eu trago para o meu lar, eu mostro, elas me conhecem, a Lucimar tá aí, ela vem na minha casa, todas elas me conhecem, sabe como é que é o tratamento, né? É VIP. Como Que diz, né? O maravilha. tratamento de Jesus é VIP. Jesus, ele trata a gente, ó, VIP. Põe na nossa sala, Ah, põe a gente na sala VIP e vai tratando assim como ele tratou comigo. Eu falo assim, olha, eu só posso passar algo para você se eu tiver vivido isso, experimentado isso. Eu só posso falar de Jesus se eu experimentar Jesus na minha vida todos os dias. Eu só sim. posso falar de um amor se eu amo. Eu só posso falar de algo que eu estou vivendo. Se eu não vivo, meninas, eu não vivo isso, então eu não posso falar disso. Né? Então Deus colocou no meu coração, eu já tinha esse projeto no papel, chamava-se Sabedoria, e o projeto era o nome só Sabedoria. Eu falava, precisa de mais um nominho na frente, Senhor. E aí, quando eu fui trabalhada no meu lar, eu disse, então, vai se chamar Sabedoria do Lar. E mentoria, porque depois que termina, ela começa um outro trabalho diferente do que ela fez. Porque primeiro a gente começa trabalhando no nosso lar. Ela vai conhecer primeiro a sua personalidade, como é que ela pode receber, ser uma boa anfitriã,
Como é que ela vai receber na sua casa se ela não está preparada? Então, a gente estuda os 4 cômodos, né, da nossa casa, o que ele diz, qual é o primeiro cômodo da sua casa, que quando chega alguém, o que ele diz para você. Então, o primeiro cômodo que a gente chega é a sala, né? Você abre a porta e ele diz o quê? Ai, que legal, que sala gostosa, como é bom ficar aqui. Eu não quero sair daqui. Ou então ele diz, nossa, que é isso? Eu cheguei na sala dessa casa, dessa mulher, que bagunça, eu quero correr daqui, né? Eu falo assim, A ou única ela diz assim, que cheirinho bom, cheirinho de café, um chazinho que eu gosto, né? Uhum. Então, eu quero ficar aqui. Então, eu louvo a Deus porque as meninas, quando vêm para cá, elas dizem, eu já deixo tudo prontinho. Ela diz, Socorro, eu gosto tanto de ficar na sua casa que eu não quero nem ir embora. Porque tem Ah, na frente da minha casa eu coloquei uma rede, eu coloco. Então, deita nessa rede, vai falando, eu vou balançando e elas vão falando e a gente vai nos treinando. Então, assim, Jesus sim. tem uma forma de cuidado. Maravilha. Eu acho que a única exceção, Socorro, é para as mães que têm criancinha pequena, porque a minha Então, sala não assim, fica arrumada. A minha sala é cheia de brinquedos espalhada no chão. Mas quando sempre que era eu posso, eu menor, tiro assim e guardo, mas é realmente verdade. não consigo ter uma sala muito arrumada. Mas o máximo que eu posso, eu tento deixar organizado. Mas eu acho que também é a essência de você ser uma mulher acolhedora, uma mulher hospitaleira, não é? Uma mulher que tem prazer em receber as pessoas, porque a sua casa é para ser uma embaixada do reino de Deus. Se você é cristã, né? A sua casa é um lugar onde Jesus habita junto com a sua família. Então, quando você Uhum. recebe alguém, essa pessoa vai ter um encontro com Jesus também, né? E para ter esse encontro com Jesus, eu entendo que é maravilhoso o que você está falando, porque torna o ambiente agradável fisicamente. Então, se você sabe colocar uma mesa bonita, com a refeição para as pessoas que você está recebendo, se você coloca um cheiro gostoso na casa, se você arruma as almofadas, tudo isso faz com que a pessoa seja tão recebida, tão bem recebida, que ela já vai começar a sentir o amor de Deus, né? Socorro. Agora eu tô no pé do meu marido. Vamos arrumar aqui, porque eu quero aqui. Vamos arrumar aqui. Ele tá bom, como é que você quer? Olha, vamos ver. Falei, vamos arrumar, que eu quero receber melhor ainda as irmãs aqui, amor. Eu quero colocar um sofá aqui. Aí ele já me deu uma outra mesa, sabe? Aham. E para que eu possa receber melhor. E assim ele tá. Então vamos fazer aqui, vamos fazer ali, vamos fazer. Então aí veio a pandemia e a gente teve que parar e não fazer. Estamos esperando voltar para ele fazer aquilo que eu tanto pedi para ele, porque eu falei para ele que eu quero arrumar melhor ainda do que já está. Eu falei, está arrumado, mas eu quero melhor. Eu falei, porque eu falo assim, aqui é o meu palácio, eu moro num palácio. Eu falo para ele, seja bem-vindo ao meu palácio. Olha Ele só. é pequeno, mas o meu coração é maior, cabe muito mais, né? Nossa, que Então, assim, eu maravilha. louvo a Deus por isso, porque ele é fiel. Então, eu digo assim, que eu sempre falo para elas o texto principal que eu digo para elas aqui, que é em Provérbios 24, 3, 4, que fala assim, que com sabedoria se constrói a casa. Então, a gente está construindo a nossa casa. Às vezes, nós precisamos nos reconstruir como mulher. Eu tive que me reconstruir, né? Porque eu deixei de ser a Socorro sozinha para ser a Socorro casada, aliançada com outra pessoa, vivendo com outra pessoa diferente, né? A educação dele foi diferente da minha. A minha família é do barulho, viu, Fernanda? E a família dele é do silêncio. Então, eu que sou o barulho na família, sabe? Eu chego e eu faço barulho lá. Eles ficam, né? Eles gostam. Ah, no dia que a Socorro chega aqui não faz barulho, não tem. Cadê a alegria da Socorro? Não é essa Socorro que eu conheço, não. Eles falam, né? Então, assim, então a gente precisa construir essa casa e a gente precisa ter discernimento. A gente precisa consolidar essa casa, né? Então, e pelo seu conhecimento, os seus contos se enche. Se enche de quê?
do que é precioso e agradável. Então, a gente Amém. precisa nos encher primeiro. Eu falo que o primeiro que eu tenho que encher é aqui dentro de mim primeiro, né? Que quando eu estou cheia, eu posso passar isso para os outros. Então, é com sabedoria que se constrói a casa, né? Que E com maravilha. discernimento se consolida, né? E pelo seu conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Então, a gente tem buscado isso. Eu não falo curso, as meninas falam curso, eu falo, não, nós estamos sendo treinada. A gente Ó, está sendo treinada. Academia de Treinada. Mulheres. É, eu falo assim, nós estamos sendo treinada para que a gente possa ser melhor do que a gente já é, Que entendeu? Que maravilha, se que você, lindo. porque a gente troca experiência. Às vezes eu não sei fazer uma mesa bonita, mas eu tenho a Lucimar que está bem aí bem aí acompanhando a gente. Ela sabe colocar, ela sabe dizer, olha, socorro, essa cor combina com essa cor, esse guardanapo, olha, essa xícara, esse prato. Então, assim, ela tem isso. Então, já tem outra pessoa que entende outra coisa. Vamos dizer, você é Uhum. advogada, tem alguma coisa que eu não sei da lei? Então, a Fernanda está aqui, ela pode tirar uma dúvida. Eu vou ter que aprender Como muito com mulher, você, né? Socorro. Como Eu vou ter que mulher, ela aprender pode dizer para mim. muito. Pois é. Então, como mulher, ela está aqui no grupo para falar o que eu posso fazer com mulher se eu sofrer alguma coisa no meu lar, o que que eu Ah, posso isso aí eu posso fazer? ajudar. Os Pois é. direitos da Então, mulher, a gente os conversa. direitos da mulher, quais são os seus direitos dentro da lei? Então, assim, Pronto. às vezes vem, eu falo assim que tem vindo muitas psicólogas fazer esse treinamento. Maravilha, maravilha, Eu estou aqui para ajudar as pessoas que me procuram no consultório, né? Então, maravilha. assim, eu louvo a Deus porque Deus, ele tem, sabe, vem pastoras, eu tenho um grupo que eu mentorio pastoras, né? Mulheres assim que eu falo, gente, é eu que tenho que aprender com vocês. É Ela verdade. fala, não, eu gosto de estar aqui nesse treinamento, entendeu? Eu gosto, né? Então, Deus, ele cumpre o seu propósito em nós, né? Amém. E a gente precisa estar no lugar certo, na hora certa, para fazer o que Deus te chamou para fazer. Então, quando Deus te chamar, que seja na hora certa, no lugar certo. Porque quando você tem um chamado, mas você está na hora errada e no lugar certo, não tem como a ação de Deus, né, vir. Então, por isso que eu falo. Socorro, eu quero te fazer duas perguntas. A gente está se Tá, aproximando do encerramento, que já é, começa a passa aparecer rápido, lá né? o reloginho que vem, né? Que eles mesmos derrubam, né? Mas eu tenho duas perguntas para te fazer. Uma, a Micleia, que é uma amiga muito querida, mãe do Davi, e ela está Ah, perguntando, ó, já quero participar. Então, uma das minhas duas perguntas é: quando vai abrir inscrição para o próximo curso, treinamento, né? Ou seja, a próxima sessão da Sabedoria do Laio? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta que eu queria te fazer é se o trabalho de vocês, esse curso de vocês, se ele é aplicável a todas as mulheres, ou seja, se essa mulher é viúva, se essa mulher ela é sim, divorciada, se essa mulher ela é sim. solteira. Eu queria saber, é só para mulher casada ou não? Pode. Não, pode vir solteira, divorciadas, viúvas, Maravilha! casadas, Para né? todas. Mulheres evangélicas, mulheres que não são, pode vir católica. A gente aqui está para ser amada. Que E a gente bênção. vai viver as duas emoções que nós temos como mulher, que a gente busca muito, que é amor e paz. Então você vai conhecer essas duas emoções que existem dentro de você como mulher, e você vai construir ou se reconstruir. Ou você vai construir a sua casa, ou você vai reconstruir a sua casa, ou você vai se reconstruir, né? Maravilhoso, maravilhoso. Deus faz maravilha no Tô nosso meio. precisando. Olha, eu sou a primeira da lista, tá? Me diz quando é que vai ter inscrição. Então, e eu vou, como teve a pandemia, eu já tinha duas turmas, né? Que está esperando
a gente está esperando para ver se em junho a gente consegue, né, voltar, né, esperar o que Jesus vai falar aí, esse vírus vai embora para a gente Vai. poder, né? Então, vou dar essas Aí, duas turmas agora, Micleia, o que é Micleia já disse, já põe meu nome. Aí vai ser Fernanda embaixo, Micleia. Já pode já vou botar a colocar. lista, bota aí a lista. Isso. Pode me procurar no privado, no meu Instagram tem o número do meu telefone. Você pode me Fala procurar. aí o seu perfil, fala aí o seu perfil. Qual O é meu o... perfil é Sabedoria do Lar, underline, que fala aquele tracinho, olha só. Mentoria. Então, se você só colocar Sabedoria do Lar, já vai Já vai aparecer para aparecer. você. Isso. Então, assim, você pode me procurar no privado, tem meu telefone também aí, pode me procurar pelo WhatsApp, que eu informo. Então, assim, eu vou dar junho e julho, em nome de Jesus, vai estar tudo bem. E aí, em agosto, eu faço novas inscrições. Agosto, que a gente estuda, são 8 encontros, né, que a gente faz de treinamento. Às vezes a gente faz um pouquinho a mais, porque às vezes o Senhor tem muitas coisas para fazer. E às vezes em 8 encontros a gente não termina, e eu prolongo um pouquinho, dou mais 2, para que a gente possa sair daqui bastante treinada, sabe? E a Para que turma tem limite de mulheres? Vocês tenha um colocam um limite, limite? 8 mulheres Oito só por mulheres. turma, eu não posso mais do que isso, porque se eu colocar mais, não tem como você ser treinada como deveria ser treinada, né? Sim. Por Jesus, né? Pastor Marcos Vieira, seja bem-vindo, entrou aí, né? Ele Uhum. é uma benção, meu amigo, Olha aí, pastor. o Henrique e a Darlene perguntando: será que não tem uma turma online? Olha aí, olha a sugestão. Olha, eu já pensei muito em fazer online também, muito, já pensei muito, já estudei isso, mas eu acho que não, eu penso assim, não tem coisa melhor do que você estar presente. Porque eu estou fazendo a mentoria com as pastoras, né, pelo Zoom. Tem momento que eu queria pular do outro lado, elas queriam pular aqui na minha casa. Pelo Imagina. momento, pela presença, por Deus estar falando, e aí elas falam assim, oh meu Deus, faltou. Eu falei, não, quando voltar, a gente vai fazer um encontro só para a gente poder fazer essa renovação de tudo isso, vai anotando tudo que Deus falou, o que precisa ser transformado, e Deus vai fazer essa grande transformação. Eu creio nisso, eu acredito nisso, e Deus vai fazer maravilhas. E eu Amém. creio. Em nome Amém. de Jesus, sabe, Fernanda? Eu Amém. também creio. Eu oro por você desde o dia que eu vi, quando você apresentou seu bebê e você colocou lá no Facebook. E eu oro por você. E eu tenho visto o Senhor fazendo maravilha, milagres, te honrando, né? Muito. Isso é honra de Deus. Amém. Muita honra do Senhor. Então, assim, esse chamado que você tem, o seu milagre transformou em cuidado, né? Deus nunca faz algo para a gente ficar, para morrer. Ele disse: eu vim para dar vida e vida em abundância. Aquilo Amém. que foi uma dor está sendo hoje uma alegria, porque você está trazendo vida para outras mães, multiplicando esse milagre. E que Jesus continue multiplicando esse milagre na sua vida, através de você. Viu? Amém. Amém. Socorro, muito bom. Obrigada pelas palavras, obrigada pelo carinho, obrigada pela oportunidade, então, da gente estar aqui conversando. Para mim foi um prazer poder te conhecer também. E para mim tem tudo a ver o seu ministério com aquilo que Deus tem confiado a mim, né? Que é a maternidade também. Então, gente, eu quero agradecer a presença de cada um. Se alguém quiser conhecer mais, então, do trabalho lá da Socorro, ela já falou, é arroba sabedoria do lar, underline mentoria. É. E quem quiser conhecer mais também da história do Rafael, mais uma vez, é o livro, lá no site Editora Palavra Fiel. Eu sou mãe de um milagre, tá? Então, gente, muito Ó, quem obrigada. quiser, minha amiga que quiser encomendar também o livro da Fernanda por mim,
fala comigo, que eu falo com a Fernanda e eu passo para você o livro. Não tem nenhum problema, né, Fernanda? O livro pelo site ele vai para todo o Brasil, pelos Correios. Aí todo o Brasil. Aí então, Isso. pronto. Ah, agora, se Então, você melhor. morar em Brasília e quiser, de repente, economizar no frete, a gente pode marcar, tipo, passar aqui no meu prédio e Uhum, a gente entregar, né? Tá bom, uhum. então? Tá bom, então. Foi um Muito. prazer. Um grande beijo. Obrigada, Lu. Ela está dizendo parabéns, vocês duas. Prazer Sim, conhecer a Fernanda. Eu prazer falei que eu tenho também, duas Lu. Fernandas na minha vida, que é uma benção, que é a Fernanda que mora nos Estados Unidos e a Fernanda aqui de Brasília. Eu falei para ela, eu tô abençoada com tanta Fernanda. Ela falou, uau! Essas Eu falei, Fernandas uau! são Falou em inglês, eu, maravilhosas. ai, não entendi muito não, mas ok, tudo bem. É sim. Então, pronto. Gente, muito obrigada. Que Deus abençoe vocês. Então, uma boa noite. Até a próxima. Até a próxima, Fê. Um prazer. Prazer. Tchau. Tchau, beijo. Beijo.